Pessoal, mais um dia com um convidado super especial. Hoje eu tenho a honra aí de receber o professor lá de Goiás. Goiás mesmo, né? Goiás, Eduardo. Goiás. Goiânia, Isso, né? Goiânia, isso. Goiânia, especificamente em Goiânia. Top, professor Isso. top. Tudo que eu acompanho dele é algo assim espetacular. Então, por isso Eu ele me agradeço, motivou a Serginho. convidá-lo, tá, Eduardo? Então, esse convite aí, ele faz muito jus ao que eu venho acompanhando do seu trabalho, tá? E como a gente vinha sempre definindo um tema, eu resolvi definir de mordida profunda, talvez por uma live que eu assisti sua falando sobre o tema que eu achei muito bacana, achei muito legal. Eu acho que é um tema que ainda gera muito controvérsia com alguns colegas, então acho bacana a gente colocar nossos pontos de vista e o que a literatura vem mostrando disso. Prazerzaço te receber aqui, estou muito feliz aí da gente finalmente ter chegado, né, a acertar essa live nossa e falar sobre o tema. Ô, Serginho. Então, pessoal, espero que vocês aproveitem, mandem bastante perguntas aí, Cara, porque hoje a noite promete, cara. não, com certeza. Eu que agradeço o convite. Pô, é uma honra estar aqui participando dessa série de lives, né, sobre ancoragem esquelética, de uma maneira geral. Como eu brinquei com você, eu estava na roça, né, então não consegui acompanhar todos os episódios anteriores, mas hoje eu Legal. consegui me atualizar muita coisa, né? Ali dava para ver uma outra coisa, mas só gente bacana que você está colocando aí para conversar com você. Aqui eu já vi que entrou Legal. muita gente, né, conhecida na live. Renato Ferreira aqui acabou de mandar um oi, cara da fotografia para mim no Brasil, show de bola. Enfim, muita gente show, né? Muita gente competente, muita gente, Legal. né, assim, que a gente prestigia, que a gente valoriza e eu acho que a gente tem uma odontologia, principalmente uma ortodontia muito forte, né, Serginho? Então, Com vamos lá, certeza. vamos ao nosso tema, mordida profunda, né, com Então é coragem isso aí. esquelética. Só para também falar para quem não vem acompanhando essa maratona de lives, a gente não combina nada. Renato, prazer ter você aqui, cara. Acompanho seu trabalho com fotos. Quase cheguei a fazer um curso seu uma vez, mas bateu na trave. Cara fera, com as fotografias Cara, show de muito bola, boas aí. Te acompanho bastante. show de bola. Prazer você estar aqui. Seja bem-vindo. Os demais aí também. A Laís, que está aqui, monitora nossa na especialização. A Lu, que foi minha aluna na especialização. Um beijo, Lu. Então, Tem muita pessoal, gente para aí. que muito legal e assim, a gente não combinou nada antes, tá? É meio que para ser uma coisa bem informal e porque eu acho que senão ficava ficando muito roteiro, muito forçado, não é esse o intuito, né? E eu para a gente poder fazer uma maratona como eu venho fazendo, para poder deixar tudo muito formal, assim, fica até chato e cansativo para mim. Claro, Então, para claro. ficar até legal, divertido, para ser um negócio realmente espontâneo, esse bate-papo que eu tô tendo, que a gente vai ter hoje, tá? O Lenza, é um bate-papo que eu quis já fazê-lo há muito tempo e de repente pelo Uhum. WhatsApp ficava difícil. Aí desse jeito de live parece que fica bem legal, bem suave, bem tranquilo e ao mesmo tempo eu quero tentar da gente aprofundar bastante nesse tema, né? E eu queria Claro, ver de bora. você também, para a gente começar, eu acho que é interessante. Fala, Gustavão, beleza? Mandava um salve lá para a galera do Horto Fechado, do Ortodontia Fechado também, sempre Coach comparecendo em peso Gustavo. aí. Mas, Linza, Sim, de uma maneira geral, né, eu percebo que nós dividimos, né, a terapia da correção da mordida profunda em basicamente ou fazer ou promover uma extrusão, né, posterior ou uma intrusão na região anterior, ou uma combinação disso, né? E é claro isso, que a isso. partir dessa definição a gente tem que também selecionar, nós temos também que selecionar se essa correção vai ser no arco superior, se essa correção vai ser no arco inferior ou se vai ser em ambos. Né? Então eu quero, Hum. só para perguntar assim, né, como que você costuma definir qual é o caminho que você vai tomar? O que, que te leva a tomar essa decisão? Que ferramenta diagnóstica que você costuma usar? Só para a gente alinhar isso aí, eu entender um pouco mais do seu conceito. Serginho, na verdade, cara, eu avalio muito, enfim, lógico, a estética facial, né, o sorriso, o que expõe, o que não expõe, incisivo superior, se aparece mais ou menos que inferior, tudo isso eu levo em consideração. Mas, assim, eu tenho uma tendência a avaliar muito bem os arcos, tanto o arco superior quanto o arco inferior. E a gente pode ver, muitas das vezes, o que nós temos é uma curva de espia acentuada no arco inferior,
né? Então Na você tem uma maioria. mordida, na grande maioria você tem uma mordida profunda momentânea, eu costumo dizer, né, para os colegas e alunos, é uma mordida profunda momentânea que após o alinhamento e nivelamento, aquilo ali ela corrige boa parte, Ah, né? Travou um pouquinho ali, eu perdi o que você falou por último. Tá dando umas travadas aí, eu não sei se é a minha conexão aqui. Deixa eu Tá. só checar Não, o que eu aqui. tava. Agora eu tô te ouvindo. A conexão aqui rapidinho, eu estava numa Ah, tá. conexão que era um pouquinho mais lenta, que eu não sei se quem estava travando era eu, mas estava dando umas travadas. Mas enfim, você estava falando na questão dos arcos, que você observa muitos arcos, né? Isso. Então, igual eu te falei, na maioria das vezes o que a gente vê é uma curva de espia acentuada. E aí o que eu costumo fazer é o quê? Alinhar e nivelar. Após esse nivelamento, aí você tem uma noção, digamos assim, mais real do que é essa mordida profunda e se ela realmente está profunda. Então, eu não costumo, digamos assim, atacar a mordida profunda de cara, né? Muitas vezes um aluno, um colega, professor, o que eu faço com essa, né, com essa mordida profunda? O que eu vou falar? Cara, né, primeira coisa que a gente vai fazer é alinhar e nivelar. Depois, se ela permanecer profunda, aí sim a gente faz alguma coisa. Então, eu costumo, Beleza. essa é a minha abordagem, digamos assim. Eu também, de uma maneira geral, eu acabo tendo essa mesma percepção, né? O pessoal está falando aqui que está travando. Está travando está travando os dois, só para eu poder saber. Quem que Para tá mim que já está travando? normal. Não, eu acho para mim que já está normal, tá, ô Lenza? Mas então, eu Uhum. também tenho essa mesma percepção, mas eu fico um pouco receoso, né? Porque quando a gente Ah, tende a fazer o alinhamento e nivelamento, eu percebo que a região posterior ela sofre um pouco mais de extrusão do que a correção na região anterior, né? Então é como se a gente fosse, por exemplo, tiver uma curva de espia acentuada, passar um arco contínuo, assim como um arco de curva, por exemplo, me parece que acaba a correção sendo feita muito mais no setor posterior, né? Na maioria das vezes é o que a gente quer, porque o paciente mordida profunda, na maioria das vezes, ele acaba sendo aí meso ou braque, né? uhum, uhum. É, Porém, no paciente vertical é que eu tenho um pouco de receio de fazer isso, né? Um paciente um pouco mais vertical ali, que eu percebo que às vezes, se eu for, às vezes o próprio padrão 2, né, se eu for às vezes corrigir uma tendência ali a mordida profunda, ou até mesmo uma mordida profunda, extruindo posterior, eu faço de repente uma extrusão de molar, giro um pouco mais a mandíbula, faço uma rotação ali no sentido horário da mandíbula, pioro às vezes a face do paciente. Claro, isso quando é um caso mais acentuado. Um caso leve, isso aí não vai acontecer, né? Queria saber se Uhum. também no paciente menos horizontal, aí, mais para o vertical, você também faz desse mesmo jeito. Serginho, é a mesma conduta, porque geralmente o paciente vertical já não tem um problema da mordida profunda, né? Então, é muito raro você ter um paciente vertical e a mordida profunda Sim. associado, Pois né? é Então, é muito uma raro. extrusão. E assim, cara, algo que eu adoto rotineiramente é a inclusão dos segundos. Eu sei que muita gente inclui os segundos, só tem muita gente que não inclui os segundos molares no Pois tratamento. eu também não consigo compreender, principalmente na mordida profunda. Eu acho que a regra padrão Não ouro tem ali seria como. incluir o Não segundo tem molar. como. Eu acho que É, essa, muitas essa vezes o é- pessoal seria fica como se fosse a preocupado. dica número um, independente do que você vai fazer, né? Não, com certeza. O pessoal às vezes fica preocupado na hora de você planificar a curva, de você instruir posterior. Só que o que eu costumo dizer, na extremidade, na hora que você tem os primeiro e segundo molar, querendo ou não, seu segundo molar ele tende a intruir um pouco, né? Então eu não acho que pelo menos eu não vejo dessa, não é uma preocupação, digamos assim, que eu tenho com a abertura, enfim, com a extrusão posterior. E eu posso dizer, eu não sei, eu acho, o que eu mais observo é a intrusão anterior, Serginho, porque querendo ou não, você conta também com a própria oclusão, né? Com a própria a Sim. oclusão posterior, ela tende a limitar um pouco essa extrusão posterior. Uhum. Então, é isso, você acaba tendo, né? Mais intrusão e vestibularização dos inferiores. Aí você tem que saber controlar isso. É um Isso. cuidado, digamos assim, que a Agora, gente tem que ter com quem não tá.
Agora deu uma travada aí, eu perdi a parte que você falou dos anteriores aí. O que que acontece aí nos anteriores? Não, quando você vai planificar a curva, pela própria oclusão segurar o posterior, você acaba tendo bastante intrusão e vestibularização dos incisivos. Então é algo que você precisa tomar muito cuidado. Tem muita gente Pois é, a que coloca o vestibularização, arco de curva reversa. Eu não gosto de usar a curva reversa de cara, não. Né? Eu prefiro planificar tudo e aí depois, na hora que você chegar no fio 17 por 25 de aço, se precisar reverter a curva, eu reverto no 17 por 25 de aço, mas eu não uso aquele fio já pré-contornado, não. Aquele fio já com a curva, digamos assim. sim, Não né, costumo usar. entendi, legal. Assim, Já na usei verdade, demais, já usei demais, mas não. E arco de intrusão, seja ele qual for, você gosta de utilizar? Arco Eu uso mecânica muito. espelhar? Eu uso o arte intrusão, arte três peças, né? Arte três pontas, enfim, Muito bom, eu também. como o pessoal costuma. Agora, igual eu te falei, para a gente focar só de intrusão anterior, tanto superior quanto inferior, é raro. É raro eu fazer essa mecânica específica de intrusão anterior, tanto superior quanto inferior. É muito raro eu fazer essa mecânica pura. Né? Eu separei Entendi. 2 casos aqui específicos, tanto de intrusão inferior como mini implante, quanto intrusão superior como mini implante, mas não é uma mecânica rotineira minha, digamos assim, de intrusão anterior para correção de mordida profunda. Olha o chefe da Entendi, gangue. beleza, ó, chegou aí. Vocês são lindos, inteligentes, queridos, eu pago pau, mas não sei o que. Tá bom, Barça. Obrigado aí, a gente sabe disso. Um beijão pra você, meu querido. Um beijão, mas eu também não sou. Tá? Bom, Esses olhos dele, né? Acaba que a gente fica meio. um beijo pra você, meu amigo. Para Bom, a Michelle todos. está perguntando aqui, Lenza, Ah, quando não é interessante a vestibularização, mas existe uma curva no arco, né? Qual seria a tua forma de controlar essa vestibularização aí? certo. Michele, eu costumo falar o E seguinte: agora? você tem. Travou? Travou, mas já destravou. Tá, beleza. Você tem, grande Marcelo, você tem a curva, né, de SPI aqui, acentuada. Você tem, na verdade, o que acontece? Você precisa arrumar um espaço para planificar essa curva. E Sim, só tem 3 maneiras de fazer isso. Ou o incisivo vai para frente, ou o molar vai para trás, ou você arruma um espaço no meio. Esse espaço no meio ou vai ser com desgaste, né? Ou ele vai ser com extrações. Então, se você não quer uma vestibularização acentuada dos incisivos, você precisa olhar a região posterior. Como é que está seu molar? Seu molar cabe distalização? Beleza, vamos colocar um mini implante ali e vamos distalizar o molar. Seu molar está de exatamente. classe 1, né? Seu molar está de classe 1. A curva está acentuada, então provavelmente você vai ter uma mordida profunda associada. Então, aí você tem que trabalhar arco superior também, às vezes vestibularizar o superior para você controlar essa posição do incisivo inferior. Então, tem uma série de fatores associados aí. Mas o que eu falo, vai planificar a curva de SPI, ou o incisivo vai para frente, ou o molar vai para trás, ou você tem que extrair ou desgastar no meio. Não vejo É. alternativa ali. E aí também vale ressaltar que conseguindo o espaço ali, né? Conseguindo o espaço ok no arco, então a gente fez ali a aquisição do espaço necessário. No momento da intrusão, da correção ali às custas de intrusão, você tem ali a possibilidade de controlar a vestibularização dependendo da área que você promove ali a intrusão. Igual você falou que gosta de usar o arco de 3 peças, eu também Sim, gosto. Quando eu sim. não quero vestibularização, a gente acaba precisando a gente precisa às vezes lançar mão de um acessório como esse, né? De uma mecânica como Isso, essa, você controla né? bem De melhor o intrusão torque, né? na área ali de longo eixo de canino, né? Uhum. Onde você consegue fazer a intrusão sem promover uma vestibularização significativa, né? Eu costumo falar, se você tem uma curva de SPI muito acentuada, cara, é muito difícil você ter o molar inchado e o incisivo bem posicionado. É, Né? Então, e a curva de SPI acentuada não tem jeito. Então,
Se você tem uma curva de espinho muito acentuada, ou seu incisivo está muito lingualizado, ou seu molar está indo para a classe 3. Então, ali Exato. é onde você vai ganhar espaço. Se o molar está de classe 1 e o incisivo está bem posicionado, sua curva de espelho não é profunda. Ela é uma curva, enfim, leve, digamos assim. É isso aí. Você falou que te preparou o caso aí para mostrar. Você quer começar mostrando aí? Então, na verdade, não é nem que eu preparei, né? Igual É, eu você separei separou, né? separei dois casinhos aqui. Na Pessoal, verdade, vou desativar os comentários aqui só para não tampar tá. o que você vai mostrar. Deixa eu só preparar aqui, se a gente for ver como é que tá essa. Aí, Tá dando legal. para ver aqui mais ou menos? Eu joguei para o iPad Perfeito. só para. Tá. Legal. Então, aqui é o seguinte: esse paciente, esse aqui é um dos casos, digamos assim, que eu diria que está melhor indicado o uso do mini implante para a intrusão anterior. Esse paciente ele tinha uma mordida profunda e ele não tinha dente posterior. Então, se não tem Não dente tem como. posterior, não tem como, eu não vejo. Ou você tem algumas opções. Ou você faz o implante posterior, né? Já faz o planejamento para o implante posterior. Ou você coloca mini implante posterior e faz uma coroa provisória. Ou então você usa o mini implante dessa maneira, né? Então aqui Uhum. eu coloquei um mini implante entre os dois incisivos e uma mecânica simples de elástico corrente só para fazer a intrusão. Então, esse caso aqui, eu consegui a intrusão, consegui corrigir a mordida profunda, deu 2, 3 milímetros de intrusão e aquilo já foi mais do que o suficiente para corrigir Certo. essa mordida profunda, né? Agora, Legal. quando a gente coloca esses incisivos dessa maneira, deixa eu achar aqui a gente tem que tomar cuidado justamente com aquela vestibularização, né? Vestibularização. Isso aí. Então, você está lá com o incisivo, você coloca o mini implante aqui, querendo ou não, você vai ter um movimento nesse sentido aqui dos incisivos. Então, Exato. para quem tem esse receio, eu gosto muito de colocar aqueles dois mini implantes aqui atrás. Se tiver saindo da tela, você me fala, porque eu estou desenhando, tentando segurar o celular aqui ao mesmo tempo. Então, Ó, eu MacGyver aí, coloco. então. Quase isso. O pessoal ficou tudo na fazenda e eu vim para casa aqui para resolver algumas coisas e aproveitar e fazer essa live. Então aqui, ó, eu coloco uma bolinha de resina e aí o tubo por cima. Beleza, e depois o que você quiser fazer, se você quiser usar o arco contínuo, pode usar. Se você, eu vi alguém ali perguntando do arco de 3 peças, né? Se você É, quiser, usar o arco de 3 peças, então tem mais ou menos isso daqui e aí na região anterior. Então dá para fazer isso daí tudo. São algumas possibilidades quando você tem essa mordida profunda na região anterior. Eu não gosto de colocar dois mini implantes, um aqui e um aqui não. uhum. Porque, querendo ou não, você acaba aumentando muito essa força e você acaba aumentando muito o momento nos incisivos, né? Vestibularizando demais. Então, um Sim. mini implante entre os dois incisivos, para mim, já é mais do Legal. que, E digamos assim, suficiente. que mini implante é esse que você usou aí, Pode falar. Lenzo? Qual foi esse Cara, mini isso aqui, se eu implante que não me você usou? engano, é um da... Poxa, boa pergunta. Da Sim? Da Sim, né? Parece, tá meio douradinho Eu ali. tô achando que é da Sim. Eu tô achando que é da Sim. Hoje, eu uso da Morelli, tá? Sem querer fazer propaganda para nenhuma marca, nem nada disso, mas hoje eu uso os mini implantes da Morelli. Então, Uhum. geralmente mandíbula eu uso de 6 e Maxila. Maxila maxila de 8, 6 né? ou 8. Isso aí. Então, Eu também. esse Também casinho trabalho aqui. assim. Na maioria das vezes acaba que mandíbula 6 e maxila 8, né? E eu É tava a até preferência que eu procurando aqui tenho. um caso de 3 peças. Estou procurando um caso aqui que eu coloquei recentemente, um arco de 3 peças para mostrar ali, que eu tinha visto mesmo que tinha surgido essa dúvida. Mas enquanto isso, deixa eu só aqui Não também, tô ó. com meu HD aqui para eu puxar Esse dele, não. aqui, ô Lenza, olha só. Diga. Esse é um caso que também é peculiar, que apesar do paciente ele não ter ausência posterior, né, completa, esse molar eu precisava mesializar, sabe? E aí eu Certo. colocar um arco de curva reversa, a tendência seria aumentar, distalizar esse dente,
Então, o paciente não queria montar, porque era um retratamento, não quis montar o Uhum. aparelho no arco superior, então a curva de Spee bem acentuada, e eu não conseguia nem colar brackets nos incisivos, de tamanho era o desgaste, Do né? contato também, né? Tá. Da Da sobreposição questão. ali. Não tinha. Eu poderia até fazer um levante e tudo, mas o levante teria que ser muito grande, porque eu precisaria fazer um levante e reanatomizar os incisivos, porque não tinha altura suficiente para colar bracket nesses incisivos, né? E aí Entendi. o paciente com uma classe 2, né, um perfil até ok, mas você vê que ele não é um paciente horizontal, né? Então rolou essa preocupação, então eu coloquei na região anterior. Mas eu queria te mostrar exatamente isso. A dificuldade que eu tenho nessa região anterior é isso aqui, ó. Eu não consigo em Entendi. gengiva inserida, na maioria das vezes, eu não consigo colocar mini implantes igual você colocou da técnica transmucosa, assim, sabe? Eu Aham, acabo tendo que aham. colocar submucoso, deixar um fio de amarrilho ali, né? E aí fazer a mecânica em cima desse fio de amarrilho. E daí esses incisivos da maneira como estão, olha só, eu tive que colocar essa barra, né, com fio 07, que eu fiz essa barra, e colei com resina, como se fosse uma contenção ali por vestibular, para poder fazer a intrusão desse segmento anterior, né? E aí, depois disso, fazer uma reanatomização provisória para aí sim montar os braços. Só que olha só, é terrível, porque aí tem que fazer uma cirurgia, né? É uma instalação que eu não gosto, evito ao Eu máximo também esse tipo de não. instalação, né? Então eu não faço mais, é muito raro eu fazer mini implante nessa região. Eu só faço quando quando eu vejo que eu posso instalar em gengiva inserida, porque quando ele fica muito lá embaixo, quando eu tenho que posicionar muito lá embaixo, olha, se observar bem na tomografia, olha, eu não teria muito espaço, porque levando em consideração, levando em consideração que a gente vai fazer a mecânica de intrusão, eu provavelmente vou contactar o mini implante nas raízes e eu não quero isso, né? Então acaba que eu tenho que jogar meu mini implante muito lá embaixo, e aí, olha, o andamento aí da intrusão, tá vendo? Da correção da mordida profunda. Uhum, E aí, depois uhum. disso, aí sim, a Aí vai fazer a reabilitação. possibilitando ali uma reabilitação provisória, só para colar os brackets mesmo, né? Sim, Ainda sim, deixou uns sim. espacinhos ali que eu tinha pedido. Esses espacinhos aí é justamente aquilo para eu não vestibularizar ainda mais esses incisivos, né? Eu consegui fazer uma retroinclinação, Não, mas né? ficou show. Então, aí montando o aparelho, a mecânica da mesialização ali e tal. E esse caso, a gente está terminando ele agora. Ainda ficou um pouco de um resquício de classe 2, mas ele possui algumas reabsorções importantes no arco superior. E eu Você acabei fraturou ali o optando mini por implante? não. Não, aquilo ali é intencional, cara. Foi para fazer a foto ali, ó. Aham, Essa é uma aula. Aí eu botei aqui os fatores de insucesso aqui, ó. Eu botei uma entendi, foto de um mini entendi. implante que eu. Olha lá. Aí eu botei a foto do mini implante que eu fraturei ali para poder fazer a foto, entendeu? Bom demais, Mas tem que aí, mostrar isso mesmo, só acontece com quem faz, né? Então, é, mas esse eu fraturei no manequim só para fazer a foto, mas desse jeito eu nunca fraturei entendi. não. Eu tava até contando numa live, não lembro se foi com o Fábio Micheletti, que eu tive algumas fraturas de pontinha do mini implante, né? Isso aí eu já tive Uhum. por falta do uso da lança, né? Então eu não recomendo fazer a instalação sem a lança porque não tem jeito, né? E no início, Certo. Eu, quando chegaram os mini implantes de aço aqui no Brasil, eles usaram a mesma técnica do Shang, que não precisa de lança, e aí eu estava nessa equipe de utilizar para ver como que ia ser e tudo, e aí a gente viu que realmente precisava da lança para o tipo de aço que estava sendo usado aqui. não dá para, assim, infelizmente, os mini implantes que a gente tem aqui não dá para usar sem a ponta de lança, ao meu ver. Entendeu? Você tem que fazer uma Não, perfuração ali da tem que cortical, fazer. senão um dos primeiros mini implantes que eu usei, cara, foi da Bert Melson, lá de Orros. O Né? Meu pai do trouxe Arros um lá, que. melhor. Cara, bicho, que mini implante sensacional, sabe? Parece que você tá cortando a manteiga com uma faca quente. O negócio, E você tinha que até olha que tomar é um cuidado. negócio, ó, um dos primeiros mini Oh, implantes que cara, tiveram. isso aí se brincar tem uns 12 anos essa brincadeira. Né? Então, mas hoje
O kit de mini implante para mim completo é a ponta de lança, a haste longa e a chave, né, de E a rosquear. Só chave. E isso. para mim é isso aí, e É. a chave. Para mim isso aí é o kit de sobrevivência ali da ancoragem esquelética ali com o mini implante. É isso aí, cara. Dá isso aí e acabou. O resto a gente Pronto, se vira. Mas aí o que que resolve. acontece? O que que eu tenho Ah, feito agora para poder fazer esse tipo de situação? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. E como a gente não alinhou essa conversa antes, aí a gente às vezes fica perdendo um pouquinho de tempo buscando mesmo as coisas aqui, é normal. Mas deixa eu ver aqui de repente na aula de mordida profunda aqui, eu vou achar. Mas enfim, só para poder complementar, o que que eu tenho feito agora? Eu posiciono dois mini implantes em buccal shelf e esses mini implantes hum. verticais, eles já têm o slot ali, olha, retangular dentro da cabeça, onde ali eu coloco o arco, onde eu coloco o arco de intrusão, ou o cantilever para usar o de 3 peças, entendeu? Esse Então, mini implante é aquele paciente da, da Petlab que você está usando? tem PECLAB, tem da DATSTIL também, que o da DATSTIL Da também tem Steel. esse, né? Tem os dois, tem o PECLAB e tem o Uhum. DATSTIL. Todos os dois eles apresentam essa canaleta, esse slot ali retangular, onde você consegue colocar um fio 19 por 25, aí eu coloco TMA. Às vezes eu uso o arco CIA, faço ele no NIT, no Naitai, para poder fazer a intrusão lá na frente, mas quando eu preciso controlar mesmo a vestibularização para valer, eu uso de 3 peças, não tem jeito. Sérgio, eu já fiz alguns do mini implante no lugar do molar, né? Ou do molar ou do pré. Isso, E aí você usando, coloca igual eu te dois, igual falei, você mostrou. aquela coroinha provisória. Mas igual eu te falei, cara, eu uso muito pouco mini implante para fazer essa intrusão anterior. Só Porque em na casos maioria das atípicos vezes mesmo a que gente. você, Exato. Na maioria das vezes você quer a você tem um apoio extrusão posterior. posterior. E se você tiver o molar, cara, você faz qualquer coisa. Então é só em casos atípicos mesmo que você não tem apoio posterior, aí não tem jeito, aí você Sim. tem que usar o mini implante, É. né? Mas aí você falou também de um outro caso que você tinha separado aí, enquanto eu procuro esse meu aqui. Eu vou deixar Não, você na verdade, mostrar. esse exemplo que eu te dei foi, na verdade, do inferior, né? Se a gente tiver que Ah, sim. usar o inferior. Quando é superior, é, é raro. Hoje em dia eu só uso o mini implante na região anterior quando você quer fazer aquela impacção praticamente de maxila, né? Para corrigir sorriso gengival, enfim. Então, esse daí Sorriso gengival. você já tem mostrado alguns casos. Esse aqui é um caso Sim. que eu peguei do meu Instagram mesmo, que na verdade eu tenho esses dois mini implantes na região anterior para fazer a intrusão do arco. Poderia colocar um aqui entre os incisivos? Pode, tá? Mas aí eu acho que na região, Esse é- nesse caso aqui, como eu queria a impacção da maxila por completo, tanto é que eu tenho dois mini implantes ali atrás também. Então, esse foi um caso que eu separei numa situação no qual você quer intruir o superior. O que é menos comum ainda, você corrigir, você fazer a Pois intrusão do é, esse aí superior. é mais incomum ainda, né? Eu tenho É, aqui um caso também. Eu só uso mesmo quando a gente vai fazer a impacção da maxila, né? Assim, é muito raro só. você ter ali uma que fazer essa Muita correção, né? gente pergunta, Eduardo, o que você faz para intruir superior? Isso aqui, ó, cara. É basicamente isso aqui. Mordida profunda, eu colo normal e deixo o fio trabalhar. Ali, ó. Se você for ver bem, posterior tá vindo. Esse incisivo, ele tá mais baixo? Tá. Eu vou ter que intruir, vou, mas olha o fio, a curvatura que ele tá fazendo. Então ele vai fazer essa intrusão. Sim. Esses incisivos vão instruir. Aqui não tem como instruir porque está em contato. Então, Deixa eu tirar aqui aqui, o comentário específico. Vai, pode aqui, mostrar. na Tava verdade, tampando. vai intruir e vai vestibularizar. Então, é o que eu quero. Você nota que o incisivo nessa classe 2.2, olha o tanto que os incisivos estão verticalizados. Então, deixa vestibularizar. Eu não esquento muito com isso, não. A mordida profunda superior, eu vou, se for, né, de extrusão superior, como é nesse caso, você nota o incisivo está bem mais abaixo que o canino, então eu praticamente passo o fio. Eduardo, eu não gosto de utilizar o fio passando aqui reto, porque senão vai vestibularizar demais, eu preciso controlar, beleza, coloco um tubo duplo posterior e uso um arco de intrusão. Eu não sei quem, tinha alguém que comentou, né, do arco de intrusão, como é que era para usar? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Nos comentários aqui?
Eu acho que tínhamos comentários, não tinha alguma coisa assim? Deixa eu ver aqui se eu consigo Eu acho que desenhar. alguém perguntou qual o do arco de 3 peças, que aí a gente vai mostrar aqui daqui a pouco. É, Sérgio. É, agora que tá. Ah, tá. Você já separou um aí? Aqui, ó. Deixa eu Grosseiramente, o mostrar. arco de 3 peças é isso aqui, ó. Isso, é isso Né? E aí. aqui eu tenho os incisivos aqui no inferior colado. Baixa É isso aqui aí. e amarra, tá? Esse braço aqui vai descer, né? Eu gosto de fazer ele no fio de TMA e ele vai intruir. Se eu quero menos vestibularização, eu deixo esse braço mais curto, porque ele vai intruir e vai retrair ao Perfeito. mesmo tempo, né? Eu acho que era mais ou menos isso que você É isso deve aí. mostrar aí. Não, eu estou procurando ainda aqui o meu de 3 peças, mas olha só, esse outro caso aqui, É? ó, é isso que você estava mostrando, só para poder ilustrar aquilo que eu estava falando antes, ó. Então, assim, uma saída para quando você quer intruir anterior, por exemplo, esse caso aqui, olha, a paciente ainda ia ser submetida a endo, a um monte de reabilitação na zona posterior. Então, para não ter que Sei. esperar e montar o aparelho, eu fui adiantando a intrusão lá na frente. Então, eu fui fazendo a intrusão, né, usei ali o mini implante, olha, em Bocal Shelf. Esse aqui é Uhum. um PEC Lab, ó, ali a canaleta que eu falei, né, Certo. retangular. E aí aqui no caso eu estou fazendo as duas coisas. Aqui já terminou, a parte superior já terminou dela aqui. Mas é um caso bem atípico, né, porque eu não costumo fazer essa mecânica aqui em cima, né, é muito raro, eu não gosto de intruir Uhum. incisivo superior. Você expor incisivo superior, o paciente que expõe mais incisivo superior é muito bonito, então é muito Sim, difícil, é muito raro, mas você vê que é uma mordida muito extrema ali, né? Então ali eu terminei sim. já está praticamente terminada a correção do superior, né? Era bem acentuado o superior também, e aí agora está faltando só o inferior, que aí eu faço daquele mesmo jeito, coloco a barra, né? E, Essa ali e você está vou, fazendo um vou arco de intrusão adiantando. direto, né? Não é o de 3 peças, não, né? Não, é o direto de 3 peças, o último que eu fiz aqui, que tem uma foto bonita, eu tô achando, mas parece que ainda tá no Lightroom, não tá aqui. Mas aí eu tenho Não. feito assim para não precisar mais, Lenza, colocar mini implante aqui na região de sínfise, que é um baita trabalho Não, colocar é ali. canseira. O índice de perda acaba sendo grande, porque tem a chance de inflamar mais, né? Você acaba tendo que jogar em mucosa alveolar, eu não curto muito. É, não tem jeito ali. Ali não tem como você colocar na inserida, não, cara. Dá muito trabalho, né? Enfim. Nossa. E aí aqui, olha, eu queria também aproveitar, só para ilustrar que perguntaram do arco de 3 peças, eu gosto de mostrar esse esqueminha aqui, ó. Então, por que a gente usa o de 3 peças, né? Porque quando a gente não quer vestibularizar, a gente precisa achar o centro de resistência dos incisivos, né? E aí, de uma maneira geral, quando a gente segmenta essa área anterior, o centro de resistência dos incisivos ele se encontra, né, bem na linha ali Na linha na média. lateral, né, na Uhum. lateral ali do incisivo lateral, né, e que buscando ali uma mecânica de intrusão na região de coroa, você vai promover ali uma vestibularização, você vai criar um momento, né, nessa região aqui. Deixa eu tentar afastar um pouquinho mais, cara. Tá ruim ali o slide aí. Acho que aqui vai ficar melhor. Né? Então, na realidade, você vai promover uma vestibularização, muito mais vestibularização do que intrusão propriamente dito. Então, se você quer intruir, tua força tem que passar ali no centro de resistência. Né? Então, dessa forma, esse é o que a gente usa, né, Isso para que eu ia falar, bem na poder, linha média. né, Uhum. no longo eixo ali do canino. Então, o ponto-chave é o longo eixo do canino. Se a gente imaginar tridimensionalmente o arco, olha, o ponto que a gente faz a força, e que realmente essa força vertical de intrusão vai passar pelo centro de resistência dos incisivos, é quando você coincide a força no longo eixo do canino. Né? Então, eu E outra, mostro esse esqueminha aqui, ó, que eu aprendi com a ali. Virtimelson também. Ah. Pode Volta falar, um pode pouquinho para falar. mim, Sérgio. Volta um slide. Então, e ali, ó, na verdade, ele vai estar alinhado eu tô colocando o dedo aqui. Vai estar bem na linha média também, né, dos incisivos, o seu centro de resistência ali Isso. imaginário, né? Então, a não ser que você coloque as duas forças, mas realmente é complexo a, o controle da vestibularização dos incisivos sem ser um arco de 3 peças ou um arco de intrusão e já se brincar até com torque, né, no próprio fio. Pois é.
E aí, ó, eu gosto de mostrar assim numa imagem frontal, né? Onde a gente divide, tem essa visão, e aí, olha, a gente tem que fazer a força nesse ponto, que é a gente começa a enumerar aquelas áreas, né? Que onde a gente tem intrusão real é a área 4, que é ali no longo eixo do canino, né? Uhum. E aí, se a gente tem mais anterior essa força, é a área 3, aí a gente tem ali intrusão, vestibularização. Se a gente passar mais para a Vai região mais central e para fizer frente. uma força ali, área 2, área 1, a gente vai aumentando, ó, nota que a gente aumenta a vestibularização e diminui o potencial de Pode, intrusão, né? sem dúvida, E sem dúvida. aí, ó, Se a gente você ainda tem a corrige, área 5 que ainda promove um pouquinho de, até mesmo de lingualização, às vezes, quando você consegue jogar isso na distal do canino, né? ali querendo ou não, você tem uma falsa correção da mordida profunda, né? Porque o incisivo vai vestibularizando, você acaba expondo mais no Exato. incisivo inferior, e Seria aí às vezes acha como se fosse uma intrusão relativa, né? Você não faz uma intrusão justamente, verdadeira ali, né? justamente. Começa a Aí, expor o galera. incisivo inferior e a pessoa acha que tá fazendo a intrusão, e na verdade não tá, né? Entendeu? Então, quando a gente fala de intrusão, e a mesma coisa, o mesmo princípio, né? Porque eu estava falando que a gente quase não faz essa mecânica de intrusão de incisivos superiores, né? Mas você aplica o mesmo conceito no arco inferior, né? Então, é esse mesmo Sim, conceito aí que a gente aplica, né? Vamos ver aqui o sem que a dúvida. gente tem de pergunta aqui. Vamos lá. No caso de ausência de molares, bilateralmente, como mensurar a quantidade de intrusão como em implante dos dentes anteriores, né? Para poder balancear, talvez o Bruno esteja falando aí de balancear a intrusão sem provocar a alteração, vamos dizer assim, negativa na dimensão vertical, já que ela também vai diminuir, né? Eu acho que aí, de repente, cabe para esses casos de ausência posterior de uma maneira geral ali de todos os molares, vale a pena você fazer um registro disso e de repente laboratorialmente fazer um Fazer um build-up, né? setupzinho, né? Fazer exato, né? Para ver onde É. que, né? É, Onde, até onde você vai, né? manipula o paciente, né? Querendo ou não, você tem que ter uma referência, você tem que ter um ponto de referência. Nesse caso, o meu Claro. ponto de referência, Bruno, seria o arco superior. Se seu arco superior Na já hora que tá você, plano, já tá eu, reto, eu não sei e para aí eles, eu. Lenza, rapidinho, eu Ah, não sei para eles, mas na hora que você falou assim, o meu ponto de referência, aí cortou. Aí justo na hora que você ia, eu acho que você tá cortando pega, só para não, na hora H ali você pegadinha tá do tirando pra malandro, galera né? não ver. Não, então a minha referência nesse caso seria o arco superior. Imaginando que o paciente tem todos os dentes superiores ou uma boa quantidade de dentes superiores, minha referência passa a ser o arco superior. Se o arco superior está reto, eu vou intruir o incisivo ao ponto que ele fique somente o quê? 20 a 30% de sobremordida, né? Digamos assim. E aí essa seria uma maneira meio que empírica, Bruno, digamos assim, de quantificar, né, essa intrusão. É. Mas eu Também acho que tem esses pacientes que têm perda já de dimensão vertical, você tem que levar muita coisa em consideração, inclusive a articulação, né? Então, vale fazer uma checagem mais complexa em alguns casos, né? Principalmente se o sim. paciente for sintomático, né? E outra, Sérgio, isso é meio complicado, porque às vezes você pega um paciente que está nessa oclusão, nessa mordida profunda, nessa extrusão dos incisivos já há 10, 15, 20 anos, né? Então, querendo ou não, você vai ter uma alteração de disco, uma alteração condilar. Então, tentar achar um meio termo aí. É, Mas eu não, para ser muito sincero, o paciente, quando ele é assintomático, eu faço o que a orto exige que eu faço, entendeu? Eu não deixo isso me limitar, não. Paciência. Depois é um trabalho meu em conjunto com o reabilitador, achar um ponto de equilíbrio aí para esse paciente, mas não é o que me preocupa, não. é. E deixa eu ver aqui, em qual fio você utiliza o arco de intrusão em três peças? Ó, na região anterior eu uso o aço 19 por 25 e os cantilevers posteriores eu faço ele no TMA 19 por 25 também. E você, Lenza? O anterior aço 17 por 25 e o cantilever eu faço no 17 por 25 TMA, mas 17 também, é. é Eu já 17 fiz por com 25. 17 também, na verdade, 17 a 19 ali, acho que muda muito pouco.
Pouca coisa. Ah, Pouca coisa. para usar esses De dois 40. mini implantes, buccal shelf, só pode. Na realidade, sim, olha só, eu já experimentei, ao invés de usar dois buccal shelves, buccal shelves, né? Ao invés de usá-los, eu tentei já colocar interradicular com cabeça de bracket, né? Para poder você encaixar o arco, né, de intrusão ali nos slots da cabeça de bracket. Mas não ficou legal não, porque aí você tem que controlar momento, aí um tem que ser giro, rosca direita, o outro rosca esquerda. O buccal shelf tem mais estabilidade primária, te oferece mais previsibilidade a nível de força que você vai utilizar sobre esse mini implante, então você consegue exercer muito mais força sobre ele. E essa questão dele ter um slot ali para encaixar é uma maravilha, aqui você não precisa fazer mais nada, você encaixa ele ali e acabou, né? Deixa eu ver o que mais que ela perguntou aqui. Pode ser usado com kit da mesma marca? Como assim? Não entendi. Podem ser usados com kit da mesma marca. Na verdade, deve ser usado com kit da mesma marca, né? Se você está Isso que usando eu o ia mini falar. implante PecLab, o kit, você tem que usar o O kit da da PecLab. PecLab, por aí. É. Né? Aqui, mostra novamente o arco de 3 peças inferior. Eu vou caçar ele aqui. Cadê? Eu tenho até um esquema aqui, ó. Enquanto eu não acho ele aqui, eu mostro nesse esquema. Só que eu mostrei Alguém no que superior. ali creio que deve ser Pamela, perguntando se indicaria intrusão em dentes com traumatismo prévio. Então, Hum, isso aí é meio complicado, né? Primeiro você tem que ver quando foi esse traumatismo, se evolucionou ou não, acompanhar a reabsorção. Sérgio, se eu soubesse, cara, eu tenho um caso que eu uso justamente o arco de 3 peças para intruir um incisivo, que ele, na verdade, ele foi avulsionado e, cara, o incisivo ele ficou talvez uns 8 milímetros para fora, para baixo, assim. Tá ali nossa. no meu computador, seu. Mas foi um caso assim, lindo do meu ponto de vista. Perdeu o incisivo, mas o tanto que a gente conseguiu intruir, reabsorveu raiz, já estava dando fístula e tal, mas pelo menos a criança conseguiu ficar até a adolescência com esse dente, até ele fazer o implante. Então, foi Tá. Então bacana. Foi valeu, bacana. valeu. É. Manteve o dente ali 8, 9 anos, sabe? Então, Não, legal. Então aqui, ó, enquanto eu não acho a foto, vou procurando a foto aqui. Esse é um esquema que eu falei aí do arco de intrusão aqui, ó, de 3 peças, tá? Então essa é a parte anterior, onde o fio ele fica dentro da canaleta aqui dos brackets dos incisivos. No canino ele desvia, você sai do bracket do canino, ele só está em incisivos, tá? Então a intrusão vai ser intrusão de incisivos. Porém esse arco ele passa aqui, forma que a gente faz um ganchinho, onde com o cantilever posterior ativado lá em cima, olha, você faz ali, né? E aqui é como se fosse uma ancoragem, é um fio de aço também, tá? Então onde está verdinho é aço e o rosinha aqui é o TMA. Então eu tenho aqui um fio de aço posterior, 17 ou 19 por 25 também, para oferecer uma ancoragem nesse molar. E aí no tubo acessório do molar saio com esse cantilever aqui, né? Onde eu vou ativá-lo, né? E ele mantém ali, olha, fazendo uma força para intrusão. Essa força ali, ela coincide na área 4 ou na área 5, dependendo do que você tiver interesse, mas de uma maneira que você consiga controlar a vestibularização durante a intrusão, né? E aí, é claro, eu botei lá em cima esses incisivos aí só para ficar didático aí, porque isso a é que é gente não faz. intrusão. E a Isso é que é força, intrusão. eu acho que ninguém perguntou ainda, mas força de intrusão, eu costumo respeitar 10 gramas por raiz, Por- 15 no máximo ali. Dá pra, Você trabalha nisso aí também? Serginho, no máximo 25 por dente, né? Lógico, no superior suporta mais, no inferior menos. No inferior eu trabalho nessa média de 10, 15. Se você for Uhum. pensar nos 4 anteriores, dá para fazer 50 gramas, né? Distribuir ali bem, Legal, né? muito bom. Então, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Após a intrusão, o que é feito para manter o resultado, sendo que a altura dos brackets estão diferentes?
né? Se você passar o fio contínuo, tende a voltar. Se você criou uma diferença, uma das coisas que eu faço, que eu costumo fazer, se eu estou num aço, eu vou fazer dobra. Então eu vou deixar um fio, não vou passar ele contínuo, eu vou fazer uma dobra respeitando ali a altura que eu conseguir. Se eu ainda estou no níquel titânio, eu posso muito bem trocar o bracket de posição. Mas na maioria das vezes, se você cola, né, seja no centro da coroa, seja no diagrama, seja na tabelinha ali do MBT, se você tem essa curva de Spear ou esse desnivelamento, ao corrigir ele vai estar muito próximo de acertar. Antes é que estava o degrau ali, né, a diferença entre os brackets. O que você acha disso aí, Lenza? Não, sem dúvida. Eu ia até comentar, quem perguntou foi o Marcelo, daqui de Goiânia também, gente finíssima, o doutor Marcelo Cunha. Pô, eu nem... Fala, Marcelo. Beleza, cara? Não, nem vi que era o Foi. Marcelo, cara. E aí, Marcelão, Aqui, beleza? eu gosto de colocar, igual aqui, ó. Esse é o exemplo típico. Né? Deixa eu A minha desativar aqui, colagem, independente da altura, da extrusão, o meu X é o mesmo, tá? Para o incisivo. Então pode ser mordida aberta ou mordida profunda. Então aqui, Marcelo, quando intruir este fio, opa, aí ó, na hora que esse dente intruir, o fio vai estar nivelado, então não precisaria recolar. No meu caso, Exatamente. tá? Que eu não tenho colagem diferencial. Minha colagem, o X do incisivo, do lateral mesmo, pode ser mordida aberta, mordida profunda, com as três. Não, Eu é isso não, aí. enfim, se não consegue inferior, levanta a mordida, mas o meu X eu não altero para, enfim, para conseguir colar adequadamente, digamos assim, para não correr o risco de soltar. Aqui, ó, esse caso, por exemplo, olha só, paciente vertical, mordida profunda, né? Olha lá. Aí aqui eu tracei o plano oclusal, funcional, estético funcional, né? Mas olha só o caso, ó, mordida profunda bem, bem exagerada e não queria, né, extrusão posterior. E aí, Esse aí ou foi aquele que você queria... falou. Não, não, esse é outro. Esse Parece, é né, mas é outro? outro. Parece demais. Esse aí eu montei. Aí como eu podia, eu estava montando superior e inferior, é um paciente vertical, eu coloquei o levante lá atrás e fui mudando ele, todo mês eu mudava ele de posição para não criar nenhuma intrusão, né? Então, esse paciente foi até tratado no curso de especialização, mas olha só, é isso que você mostrou, olha. Eu É isso que eu colo faço. independente disso. Então, ó, aqui está desnivelado na fase inicial. Depois que eu entro com arco de intrusão, tá vendo? Agora tá rolando o desnível ali Isso. dos brackets, né? E aí quando eu entro com arco de intrusão e começo a fazer essa correção, aí que ele vai chegando próximo, né, do ajuste, do nivelamento entre eles, né? E aí eu deixo ele aqui só para mostrar ele ativado, ó, né? Ele desativado, quer dizer, onde ele está ali embaixo, né? Eu deixo ele tocando ali na região de fundo de vestíbulo, mas eu costumo mensurar com um dinamômetro. Olha lá a mordida profunda como que já foi corrigida, praticamente toda, né, com esse arco de intrusão. Eu não gosto de inserir o arco de intrusão dentro do slot, eu gosto de amarrar ele embaixo do bracket ali e deixar um fio contínuo passando ali nos incisivos, tá? E aí, olha, pode falar. Você faz uma dobra. Você fecha um pouquinho esse ângulo, Serginho, para não vestibularizar tanto os incisivos? Isso, meio que empurrando ele um pouquinho a coroa ali Para dentro. para lingual, Isso, tá. Tá? E aí, ó, você vê que não vestibulariza muito os incisivos, ó. Mesmo não sendo de 3 peças, não teve uma vestibularização muito grande. Só que olha só, eu intruí os incisivos, mesmo com arco contínuo, o fio era de Nietzsche, ó, o caninão ficou para trás. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou seguir o alinhamento e nivelamento normal, mantendo ali o meu arco de intrusão. Por quê? O arco de intrusão vai manter os incisivos como se fosse uma contenção e o fio de níquel titânio, Naitai, vai fazer a intrusão desse canino que ficou ali, vamos dizer assim, ele ficou com um plano oclusal anterior, né? Ele está seguindo o plano oclusal que estava antes. Né? E aí, olha só, aqui mostrando legal, olha. Então, com certeza, agora esse canino ele vai sofrer um efeito ali para mudar esse plano oclusal, né? Girando esse plano oclusal ali, mantendo os incisivos na posição que eu cheguei. Né? Então, assim, não usei mini implante, tá? Não é um caso de mini implante. Isso, né? Tendo posterior, eu também não Tendo vejo posterior, né, na maioria das vezes, eu só ponho mini implante quando realmente eu quero poupar ali o uso
o uso dos posteriores, né? Então, às vezes eu não tenho, às vezes ainda não está na hora de montar o aparelho, eu preciso de fazer, igual aquela paciente que tinha 2 endos para fazer, 3 coroas de molares inferiores, então eu teria que esperar fazer isso para montar nos molares, falei, não, deixa eu adiantar, e aí sim eu Eu uso o acho que mini implante pro... essa ancoragem anterior, eu acho que são casos bem específicos, né, Sérgio? Não é É, uma conduta rotineira, né? sim. Não é algo digamos E assim, mesmo assim eu rotineiro. não tenho feito, como eu falei, eu não tenho feito mais na região de sínfise. Faço lá atrás e passo um arco de intrusão. Aí o arco de Isso. intrusão depende do que eu quero de inclinação, do que eu tenho de espaço também, porque não adianta você querer bolar um arco de 3 pés se você não tiver espaço, meu amigo. Não, Eu hoje você vai... eu falo muito para o pessoal, falo, o que você costuma usar para intro e anterior? Ah, Eduardo, eu uso o arco de intrusão, uso o arco de 3 peças, eu uso a curva reversa. Beleza, então continua fazendo do mesmo jeito, só que o mini implante você vai colocar lá atrás agora. E aí você põe um mini Isso implante lá aí. atrás e faz a mesma mecânica, coloca uma coroinha provisória, usa o extraalveolar com o slot, então É aí isso aí. tanto faz. Usa a mesma mecânica que você está acostumado a fazer, né? Então, porque às vezes O mini implante ele vai ser um auxílio para aquilo que você já faz, né? justamente, porque tem muita gente que às vezes fica, ah, mas se colocar um mini implante anterior, como é que eu coloco e como é que é essa força? Cara, faz do jeito que você está acostumado, só que agora apoia no mini implante lá atrás, né? É Então, isso. É isso aí. Eu acho que o é mini por aí. implante lá na posterior ele vai te dar, ele dá mais segurança na instalação, né? Então mesmo Sim, muitas pessoas assim, às vezes tem uma insegurança do buccal shelf porque ele fica em mucosa e porque você tem que fazer muita força, mas ao mesmo tempo ele é muito mais seguro do que um na região anterior, onde você vai colocar interradicular, numa região de raízes sim. que é super contato íntimo ali das raízes, né? Então é bem mais complexo você instalar nessa região aqui de sínfise do que no buccal shelf. Ah, mas Não, lá sem atrás vai dúvida. ficar em mucosa alveolar. Aqui, na maioria das vezes, também. Aquele caso que Também vai você conseguiu ficar. colocar um ali numa região de linha mucogengival, realmente é uma coisa muito fora do padrão. Porque na Não, é maioria das raro. vezes, né, você vai É acabar raro. tendo que colocar em mucosa alveolar. Sua linha ali é curta, né? Seu espaço é muito pequeno. Muito pequeno. E aqui, eu acho que tem uma pergunta, né, em qual calibre, né, falou Bitola aqui, qual o calibre do fio você inicia a mecânica com mini implantes, né? Aí depende muito. Você pode, se você tiver espaço disponível, você pode alinhar e nivelar, o que já vai ajudar a corrigir ali a tua curva de espelho e depois você entrar para poder sobrecorrigir ou finalizar essa correção. Ou você pode fazer como eu fiz ali, de já antecipar até mesmo a montagem do aparelho. Então Isso eu é, uso o recurso do mini implante quando eu não quero ou quando eu não posso montar o aparelho. Eu já faço no início, eu já uso esse mini implante para poder fazer algum movimento intrusivo no início. é bem Beleza? relativo o calibre, né, Sergento? Eu separei um caso aqui que, na verdade, é a intrusão posterior. Na verdade, só mostrar, acho que calha bem com essa questão de qual fio começar a usar. Paciente, vem Legal. encaminhado do curso de prótese, a gente precisava intruir posterior, deixa eu ver, não, precisava intruir posterior para poder reabilitar. Não era um paciente que ia passar por todo o tratamento ortodôntico, então, na verdade, colamos aqui nivelado posterior. Esse caso é até de um colega nosso, professor Gaudier, colou nivelado posterior, colocamos 6 mini implantes, 2 aqui na vestibular, aqui o lado direito a mesma coisa, tá? E aqui é um fio 17 por 25 de aço, só colou nivelado dos dois lados para poder fazer a intrusão. E os 2 mini implantes por palatina. Então, o foco aqui foi Muito o quê? bom. Só fazer essa intrusão. Então, não tem um fio específico. Aqui a gente já colou nivelado, passou um fio, né, 17 por 25 de aço e fizemos a intrusão. Beleza. Então, esse caso foi publicado agora, acho que na SPO, né, nessa última edição. Muito bom. Tem que dar uma Muito bom. olhadinha. Caso muito bom. E ali você teve, era o recurso que tinha. Agora, a gente chegou a comentar em alguma das lives sobre essa questão de intrusão, né? De molar. Como você faria essa intrusão sem o mini implante? Só desses molares aí? Mini Difícil, né? placa, Sérgio. Não, assim, sem o recurso da ancoragem esquelética. E mesmo Você falou assim, sem mini cara. implante, Sérgio. Então, mas você conseguiria fazer ali por Palatino também? Né? Cara, na verdade não Ficaria tem como. difícil, Hoje né? em dia eu não vejo como fazer intrusão de molar sem ancoragem esquelética hoje. Não tem jeito. Não dá. Não tem jeito.
Ali o que você pensaria em fazer é ou cortar a coroa ou extrair aqueles dentes. É, que era o que se fazia É a antes, única né? A maioria saída. das vezes E era o faz que se endo fazia antes. ali, endo e É, coroa mais curta e fazia uma plástica gengival, uma osteotomia ali, um aumento de coroa clínica né? eu vejo muito E aí, escapatória, né? né? E aí tem gente que fala assim, ah, mas então, mas o mini implante ele é invasivo. Pô, será que ele é invasivo num caso onde você teria que fazer endo, coroa e aumento de coroa clínica em 6 dentes, 8 dentes, eu não lembro ali como você mostrou, né? O que será que é mais invasivo aí, né? Então, Não tem nem comparação. hoje com a instalação que a gente tem dos autoperfurantes, a instalação ficou muito simplificada, é muito pouco invasivo, né? A instalação do mini implante, né? Não, sem Gustavão, dúvida, sem você é dúvida. fera, meu irmão. Eu fiquei muito feliz de você fazer meu curso, que você agrega muito, um cara que traz consigo bastante bagagem. E obrigado pelas palavras, meu amigo. Vocês trabalham com carga imediata no mini implante? Eu trabalho. Eu trabalho com força leve logo na primeira Essa- consulta para favorecer a estabilidade. E o Eduardo aí travou. Cortou, Lenza, tá cortou, na área aí? cortou. Eu estou te escutando. Cortou Você você ia... aqui para mim também. Tá me escutando, Sérgio? Você tá falhando, tá carregando tua imagem aí. A Natália Travou? passou aquela zica dela aí pra você. Agora voltou. É, eu tô achando. Não, ali é a Estê, poxa, é lá da capital de Minas Gerais, chama Monte Carmelo a cidade dela, gente finíssima. Estê, carga imediata no mini implante. Já instala, já coloca e manda brasa. Ó, a doutora Juliana Virgulino aqui falando que você que ensinou ela a trabalhar com mini implantes. André Drummond, só os feras, parabéns. Juliana. Valeu, meu amigo. Um abraço. A Juliana foi aluna nossa, o André, professor lá do curso também, criador do Horto Virtual. Legal, interessante. Um colega ali falou, MZ Ortodôncia, disse sobre que com bite block ele consegue intruir molares, né? E aí, ok, mas você não tem controle de força, você não tem controle da quantidade de intrusão por mês que você vai conseguir fazer, ou seja, você não tem como dar previsibilidade para o seu paciente e você vai precisar de antagonista. No caso do Eduardo ali, no caso que o Lenza mostrou, não tem antagonista. Então como que vai usar um byte block para fazer a intrusão nesse caso? Concorda comigo, Lenza? Fala um pouquinho do byte block aí, tua experiência Concordo? com ele. Cara, não uso. Eu também não. Para intruir Tá molar, não. escutando? Com mini implante, né? Você vai Não. usar byte block para quê? Sérgio, eu só vejo essa intrusão possível. Você está me escutando? Parece que está Tô sim, cortando um pode pouco. falar. Tô te ouvindo agora. Tá. Não, então, eu só vejo a intrusão possível com byte block se você não está em um arco, se você não está passando um arco nos outros dentes. Exato. Porque senão você vai ter o efeito distribuído ali Né? e não vai. Coisa é você. E aqui falhou para mim agora a tua última afirmação aí, tá falhando para mim aqui, Lenza. Não sei pra galera aí. Pessoal, dá um feedback aí de como que tá aí a conversa que eu não sei. Às vezes sou eu aqui, eu tenho que de repente ver minha conexão aqui, não sei. Deixa eu ver aqui. Vê se melhorou aí. Tá me ouvindo aí, Lenza? Não, agora Pessoal, tá me melhorou. ouvindo aí? Tá travando. Estamos Então, escutando Sérgio. acho que o Quem que pessoal está falou ali, ó, travando? o Lenza travou ali, ó. Alguém falou travando, Sérgio, o Lenza, os dois. Que eu daqui não consigo. Para mim é ele que trava, mas para ele sou eu, né? Beleza. MZ, ortodôncia, show, eu entendi, compreendo aí. Apesar de estar ortodôncia, ele está falando inglês, ok. Eu sei que você só perguntou, né? Que você respondeu a minha pergunta recente, ok. Foi legal, sua resposta foi boa.
porque a gente não falaria de repente do byte block, e aí você levantou a questão do byte block e é importante, tá? Legal, beleza. Ó, André também falou aqui que A e B puxada alta, né? Mas mas o ruim é a distalização, né? E por ser extraoral, claro, né? A tração alta você vai ter a intrusão acompanhada de distalização, e na verdade não vai ser uma intrusão propriamente dita, né? Pelo menos ao meu ver, e ninguém conseguiu provar isso ainda. O que acontece é, durante a distalização, né, o giro do plano oclusal, né, às custas dessa, vamos dizer assim, de uma angulação distal dos molares, tá? MZ, eu não lembro o meu portunhol. Escutando, cara. Tranquilo, meu amigo. Não te preocupes, pode falar em inglês também. Bom, surgiu um monte de comentário aqui, Lenza. Espera aí que eu tô tentando ler aqui e Agora, responder. Estabilizou aí para você, cara? Agora você ficou nítido para agora mim aqui, que sim, você tava... agora sim. Beleza, Agora eu tô beleza. escutando. Show de bola. Tá. Poderiam Quais foram comentar as algo perguntas sobre ali? quando... Ó, poderiam comentar algo sobre quando prefere utilizar a curva reversa, acentuada e reversa, ou utilizar o arco de intrusão do Burston, por exemplo, e como diminuir o efeito de vestibularização de ambos. Breno, a gente até falou isso aí no início, né? Quando a gente usa o arco de curva, na maioria das vezes, porque o arco de curva ele vai gerar o efeito extrusivo posterior. Mordida profunda, a maioria dos casos, esse efeito de extrusão ele é desejado. Então, na verdade, eu reservaria para casos de utilização de arco de intrusão, aqueles casos em que eu não quero efeito posterior de extrusão, que eu quero corrigir a mordida profunda somente às custas de intrusão anterior, tá bom? Então, esses casos, arco de intrusão. Casos em que eu queira ou possa ter o efeito de extrusão posterior, pode usar uma curva reversa. E como diminuir os efeitos de vestibularização, né, falamos aqui mais cedo, que é você, ou no caso de arco acessório de intrusão, utilizar um arco de 3 peças e você ter um espaço disponível, né, para você promover uma retroinclinação desses incisivos, ele também favorece a você não vestibularizar tanto. A falta de espaço ela vai acentuar ainda mais a vestibularização durante a intrusão. Concorda aí, Lenza? O que você acha aí que dá para complementar aí mais? Não, concordo. Igual eu te falei, 90% dos casos eu consigo resolver com nivelamento, propriamente dito, né? E aí, se precisar, no final do nivelamento, reverte um pouquinho a curva no 17/25 de aço. E aí, em casos excepcionais, eu uso o arco de 3 peças ou o arco de intrusão. Esse arco Legal. de 3 peças e arco de intrusão, Serginho, você pode ver, na maioria das vezes é paciente adulto, né? Que já tem Uhum. algumas perdas, alguma coisinha assim, que você vai usar no molar, que você vai acabar substituindo por um implante, que você vai fazendo uma endo depois, que você vai... Então é um dente que é igual, eu gosto muito de usar arco de 3 peças, por exemplo, no molar que já está comprometido. Já Sim. vai perder esse molar, já está com lesão de furco, já está com mobilidade. Então, manda brasa nele, põe força nele e manda ver. Geralmente, quando você pega adolescente, adulto jovem, tem todos os dentes posteriores, saúde periodontal e tudo mais, aí dá para você fazer com o próprio nivelamento, você corrigir essa curva de SPI e, Legal. consequentemente, a mordida profunda. Tá. Eu já gosto de quando eu uso curva, eu gosto, aprendi assim e faço, sabe, Lenza? Desde o início eu vou com curva. Desde o início, desde o Nietzsche, eu já jogo uma curva para fazer essa correção mais rápida. Assim, pode ser uma impressão clínica minha, eu aprendi desse jeito, então você fica cheio de manias, né? Então eu faço Serginho, dessa forma. mas eu tinha essa, digamos assim, essa mania também, né? Não, 0,12 já com curva, 0,12 de níquel com curva e tal. Só que o que eu comecei a raciocinar? Se eu já tenho uma curva acentuada, na hora que eu coloco o fio reto, ele já vai fazer a extrusão desses dentes e a intrusão anterior. O nivelamento da Então, curva de SP, o arco reto faz, né? O que eu justamente, tenho ali, o que eu tenho às vezes esse paradigma comigo é de que a curva vai vai mais rápido. acelerar um pouco isso aí, vai mais rápido. Mas aí eu acho que isso aí é papo de boteco porque não tem Não, muita não tem uma comprovação em comprovação, relação né? a isso, né? É uma coisa É, que eu gosto de fazer, então tanto que eu não fico nesse- batendo na tecla tem que ser assim,
né? Porque é uma coisa que não sei de onde eu tirei, eu aprendi fazendo assim, faço assim nos casos de arco de curva, termino bem, finalizo bem, faço a correção da maneira adequada, então eu gosto dessa forma. Mas vale lembrar também, você falou da questão do molar, que você usa o arco de intrusão, quando o molar você vai depois, né, Mano. vai perder esse molar, Uhum. é um molar que já está condenado, né, porque você tem esse efeito aqui no molar, olha lá, ó, isso aqui é depois do uso do arco de intrusão. O molar, ele distoangula, tá? Então a coroa do molar vai ficar distoangulada quando você usa o arco de intrusão apoiado nele. Então esse é um efeito colateral que Uhum. dá no Uhum. molar. Então, às vezes é Você... legal você usar para casos que você queira verticalizar o molar também. Então, às vezes o molar Sim. está mesioangulado, né? Então, às vezes você tem um molar mesioangulado e você quer corrigir uma mordida profunda e ao mesmo tempo verticalizar esse molar, o arco de intrusão vai fazer as duas coisas. Você mata dois coelhos numa só cajadada. Isso E é bem caso legal. não queira isso, você usa um arco lingual, né? Exatamente. Caso você não queira, você trabalha aí com arco lingual, tá? Não, sem dúvida. Aí, ó, Sérgio, doutor teve um Sérgio, colega de fora que. É isso que eu ia falar agora, né, perguntando da. faz descorticalização Creio prévia que para seja colocar mini implantes. corticotomia, creio eu. Eu acho que essa descorticalização é a É só. lança. Ah, é É a a lança, lança, ponta de lança. né? Doutor Juan, 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 vou tentar responder para você em espanhol, em portunhol, tá bem? ponta Ah, de mira, lança. yo hago sim una perforación con una punta de lanza, tá bem? Y hago una primera descorticalización previa y después sí voy con el mini implante, ¿está bien? Cara, Ah, meu inglês até que é bom, agora meu espanhol aí. o meu português está meia boca e o resto tá ruim. Ó, Patrício aqui, saludos professor Cury desde Equador, saludos meu amigo Pato Molina, um abraço. Aqui, ó, Ah, quem mais? se o Tem mais doutor perguntas aí? Juan Deixa eu ver quiser aqui. ver, a gente usa isso aqui, né, Sérgio? É isso aí. Tá? A única coisa é que no shelf, em área de mucosa alveolar, eu não curto usar essa lança triangular, né? Que nós temos aí, por exemplo, Sim, a Morelli. Essa é uma lança muito boa para gengiva inserida. Eu adoro a lança da Morelli, mas na gengiva inserida, em mucosa, por ela ser triangular, ela cria um, uma incisão ali na mucosa alveolar e realmente faz um corte muito grande, desproporcional para o que a gente vai precisar. Então nós temos opções de lanças cilíndricas e não triangulares. Então a gente tem lança da PecLab e da Datstil, que são lanças excelentes para mucosa alveolar. Que aí a gente consegue fazer uma perfuração bem pontual na mucosa alveolar e aí facilita depois a estabilidade secundária, porque aí você tem uma proteção maior, você tem uma lesão menor na área de Menor mucosa do. alveolar para É. instalação. Né? Mas a perfuração ela é necessária, né, Sérgio? É necessário, é necessário. Hum. Você acredita que essa distoangulação do molar superior é suficiente para corrigir a classe 2 dentária incipiente? Cara, qual distoangulação do molar superior? Ele falou Não por causa do arco de entendi. intrusão que você vai destangular Mas usando. é o inferior, né? Não é o superior, né? Se fosse uma No classe caso 3, né? ali, não sei, talvez, né, se fosse para uma classe 3, eu Mínima. acho que não, tá? Eu acho que não, sabe por quê? Esse tip back, Marcelo, é muito pequeno. E aí, quando você passa o arco de nivelamento, ó, ele não Vai vai corrigir voltar. a raiz, ele vai voltar. Entendeu? Então, quando você tira e passa um arco ali com um alinhamento e nivelamento, você vai ter a tendência a voltar essa coroa para aquela situação, para aquela verticalização original que estava. Então, não me agrada usar isso a favor de corrigir uma maloclusão sagital. Tá bom? Eu acho que a gente respondeu aí você. Acho que era isso mesmo, né, Marcelo? Eu tenho esse mesmo pensamento. Se o problema é a mordida profunda, você vai corrigir com arte intrusão. E não corrigir um problema sagital com arte intrusão, né? O próprio É, arco ele não foi eu feito para isso. exatamente. Ele chama arco de intrusão para corrigir vertical. Né? Então É, eu não confio nessa distoangulação para corrigir uma maloclusão sagital. Eu acho que isso pode até
se você confiar muito nisso, pode levar a uma recidiva, de repente, mais facilmente até. Em determinados casos, eu acho que pode servir a seu favor, né, certos efeitos colaterais, mas não é o foco. Sim, O seu foco é é, corrigir mordida profunda, né? exato. Olha só, pessoal, mais alguma pergunta? Ó, o André falando aqui, um sonho. Curte mini implantes do Sérgio e do Eduardo juntos. Fala que é possível. Fala. Aí, quem sabe, ó, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas quem sabe a gente Quem sabe vai pensa aí, ser. amadurece essa ideia aí. Ia ser um prazer. Pessoal, vamos então nos despedindo aí. Eu não sei nem que horas são, deixa eu ver aqui, cara. Eu perdi a 10 e hora de hoje 15. total, cara. Eu 10 e tento 15. controlar certinho. Então vai chegando próximo do fim, eu já anuncio que a gente vai Ô, mudar a live para abrir uma outra e tudo. Eu nem combinei nada com você Sérgio, eu antes. só tenho um comentário a fazer, cara. Eu não vi Fala sua aí, cara. mãe entrando aqui na live, bicho. Cara, ela entrou no início, ela mandou um tchauzinho, eu até É? mandei pra ela. Ah, então tá. Não, porque senão ia ficar Ela meio deve. sentido, velho. Porque ela entrou Não, adorou, de é ponta todo firme. mundo. E aí eu falo, pô, é sacanagem aí. Não, ela é a que senta lá na primeira fileira, cara, tá em todas, Pô, show né? de bola. Eu dei tchauzinho pra ela, meu pai também tava aí, Ah, entrou, é? deu tchau, não sei se eles estão aí até agora. Ô mãe, dá um alô aí, pra eu não passar vergonha. Vou Se mandar, ó, meu pai tiver. tá aí, ó, meu pai tá aí, ó, já mandou um joinha. Eles Ah, devem estar show. assistindo juntos Tá ali, do né? lado, tá do lado, É, então tá tá do lado, valendo. tá do É. lado. Valeu, pai, beijo aí. Fala, Léo Ah Cury. Ai, lá. minha mãe, pronto, agora foi. Pessoal, muito bom, cara. Aprendi muito. Foi muito legal essa troca de informação. Valeu, André. Valeu, Brunão. Show de Ó, bola. foi bem legal. Gostei demais, cara. Vamos marcar outras aí, Lenza, porque realmente foi ali. Foi uma live muito bacana. Ontem eu falei bastante, a gente falou bastante de classe 3 com o Bruno, que está aí assistindo a gente. Brunão, Eu vi uns fera também. pedaços. Eu vi uns E aí hoje a pedaços. gente falando de mordida profunda, amanhã a gente vai estar falando de MARP com o Júlio Gurgel. Vai ser bem legal que a gente vai falar as novidades, os novos protocolos e tudo mais, como a gente tem feito a corticoperfuração, protocolo de ativação. Então amanhã a gente vai dar uma atualizada no panorama do MARP, tá? Então muito legal, foi muito bacana hoje. Lenza, muito obrigado. Ô, Sérgio. Pessoal, vocês que estiveram aí até agora, valeu. Vou aproveitar para fazer um jabá. Essa maratona de lives é uma preparação para a aula que eu vou fazer na quinta-feira, que vai ser uma aula que vai englobar bastante coisa de mini implante. Eu vou explicar como é o método que eu venho conduzindo as minhas mecânicas mais complexas usando os mini implantes. Então é o método Sniper. Então eu vou destrinchar mais esse método na quinta-feira. Então aproveito para convidar todos que estão aí ouvindo a se inscrever. Tá? Vai ser uma aula ao vivo no YouTube, então tem que fazer a inscrição para receber o link de acesso. Tá? O link está na minha bio. Lenza, muito obrigado. Conta comigo, meu amigo. Pô, Sérgio, eu que Deixa eu ver se tem agradeço o mais. Deixa eu ver convite. se pintou. Parece que pintou alguma pergunta. Vai ficar disponível por 24 horas, não é? Só entrei agora, desculpa. Não tem problema nenhum, vai ficar 24 horas aqui. Tá? E a gente tem disponibilizado, com a autorização dos professores convidados, quando eles topam, né, a gente deixa disponibilizado lá no nosso grupo do Telegram, que é o grupo Os Combatentes, que é o grupo do Telegram, e fica lá depois por mais tempo. Né? A gente deixa lá, não sei ainda por quanto tempo vai ficar lá, tá bom? Beleza, muito obrigado, gente. Boa noite aí para Sérgio, vocês. obrigado. Lenza, boa noite, foi um prazerzão aí trocar Obrigado. essa Pô, ideia prazer é todo contigo. meu. Show de Ó, bola. aprendi muito aí contigo, foi muito bom É isso. alinhar. Muita coisa a gente já fazia mais ou menos na mesma linha, Parece. né? Foi É. bem legal, muito bacana, vendo aí de duas nuances diferentes. Fernando Manhães, olha que honra ter ele aqui na nossa Show de live. bola. Valeu, Show Fernando, um de bola. abraço aí para você, meu amigo. Fernando Gomes também aí, bacana, muito legal. Valeu, Fernando, um abraço, Marcelo. Valeu, gente. Cíntia, desculpa aí que eu não falei. Guilhermão aí, o Minho. Micheline está aqui também. Um beijo, querida. Andreina lá da Venezuela, minha ex-aluna, legal. Marcelão, valeu, um abraço. Léo da Venezuela também. Dani Borges aqui de Volta Redonda. Valeu, galera. Um abração para Valeu, vocês. Serginho. Valeu, Obrigado, cara. Caetano. Fica com Deus. Até amanhã, então, aí com o Marp. Lenza, valeu. Um forte abraço aí Show para de você, bola. meu amigo. Obrigado. Parabéns pelo Obrigado. trabalho incrível que você está fazendo. Que é E isso. tamo junto. Precisando aí, as Tamo tuas junto, com ordens. certeza. Agradeço. Um Valeu, grande meu irmão. abraço para a família, viu? Obrigado aí, tá? Um Valeu, abraço. meu querido. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.